no livro de Apocalipse, capítulo 4. O último livro da Bíblia, Apocalipse, capítulo 4. Eu gostaria de agradecer ao nosso pastor André pela oportunidade que ele tem dado a nós, oficiais da igreja, presbíteros, diáconos, para poder participar, pregar, anunciar a palavra de Deus. Nós que somos também, juntamente com ele, pastores da igreja. Não é? Os presbíteros são pastores da igreja. Biblicamente falando, não existe diferença de um pastor para um presbítero, né? Nós é que fazemos essa divisão. Então, nós temos essa grande responsabilidade sobre os nossos ombros, né? De anunciar, de cuidar uns dos outros. Porque, na verdade, o Evangelho, quem está sob a égide do Evangelho, se caracteriza por uma coisa muito bonita. É que são pessoas necessitadas dando alimento a outras pessoas necessitadas. Ou seja, vocês nos dão alimento, nós damos alimento mutuamente, uns aos outros, e assim é o Evangelho. A gente vai dando as mãos uns aos outros e caminhando, prosseguindo para o alvo, que é Jesus Cristo, olhando firmemente para Ele, autor e consumador da nossa fé. Amém? Então vamos abrir, como eu já vos pedi, vamos ler o livro de Apocalipse, capítulo 4. Nós vamos falar hoje, meus irmãos, sobre um tema que eu acredito que é um tema de grande importância para nós. Nós vamos falar sobre princípios que devem reger o culto. E aqui, quando eu falo culto, eu me refiro ao culto solene, o culto público. Culto como este, onde a comunidade se reúne num templo para prestar adoração ao Senhor. Esse culto, ele não pode ser de qualquer forma, de qualquer jeito. Então, nós vamos tentar, esse estudo que eu fiz, e na verdade estou ainda trabalhando nele, ele terá sequência. Em algum outro momento a gente vai dar sequência a esse estudo. Mas hoje nós vamos começar trabalhando apenas 2 princípios do culto público, 2 princípios muito importantes. E eu queria a sua atenção para que juntos nós possamos aprender a palavra de Deus. Então vamos lá. Apocalipse capítulo 4, vamos ler alguns textos e eu vou indicando para os irmãos. Vamos ler primeiramente o versículo de número 2. Apocalipse 4, 2. Diz assim: imediatamente eu me achei em espírito, e eis armado no céu um trono, e no trono alguém sentado. Vamos ler agora o versículo de número 8. E os 4 seres viventes, tendo cada um deles, respectivamente, 6 asas, estão cheios de olhos ao redor e por dentro. Não tem descanso nem de dia nem de noite, proclamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Quando esses seres viventes derem glória, honra e ações de graças ao que se encontra sentado no trono, ao que vive pelos séculos dos séculos, os 24 anciãos prostrar-se-ão diante daquele que se encontra sentado no trono, adorarão o que vive pelos séculos dos séculos e depositarão as suas coroas diante do Senhor, proclamando: Tu és digno, Senhor, e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas Tu criaste, sim, por causa da Tua vontade, vieram a existir e foram criadas. Agora nós vamos ler o versículo 6 do capítulo 5. Então vi, no meio do trono e dos 24 seres viventes, e entre os anciãos de pé, um cordeiro como tendo sido morto,
Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. Quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos, e entoavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões e milhares de milhares, proclamando em grande voz: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder e riqueza e sabedoria e força e honra e glória e louvor. Então ouvi que toda a criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar, e tudo o que neles há, estava dizendo: aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. E os 4 seres viventes respondiam: amém. Também os anciãos prostraram-se e adoraram. Amém, meus irmãos? Veja bem, o capítulo 4 e 5 do livro de Apocalipse mostram para nós o modelo de culto que é realizado na sala do trono no céu. A sala do trono diante de Deus no céu. E podemos ver nesses 2 capítulos alguns elementos que compõem, que constituem essa adoração celestial. Qual seria para nós o modelo mais sublime a ser seguido, senão o modelo que é acontecido, que é executado aqui nesses 2 capítulos do livro de Apocalipse? Então nós queríamos trabalhar com vocês sobre 2 aspectos. O primeiro deles é: a adoração, ela se centraliza em Deus. Algumas considerações aqui deveriam ser feitas antes da gente falar sobre esse primeiro ponto. A primeira coisa que a gente precisa pensar é: o que é culto? O que significa cultuar? Essa palavra culto na língua inglesa é a palavra service. S-E-R-V-I-C-E, service. Essa palavra é a palavra serviço. Etimologicamente falando, a palavra culto significa serviço. Então, nós cristãos, pelo menos alguns ou talvez muitos de nós, tem uma visão distorcida quando a gente sai da nossa casa para vir à igreja. Muitos de nós vêm mais com o intuito de receber do que servir, do que ofertar, do que adorar a Deus. É claro que nós somos humanos, somos carentes, temos as nossas necessidades, temos as nossas fragilidades, e nós temos esse desejo mesmo de receber de Deus, que é um Deus poderoso, que é um Deus santo, que é um Deus maravilhoso, que é um Deus onipotente, onipresente e onisciente. Mas nós não devemos jamais nos esquecer que esse não deve ser a nossa prioridade. O culto solene, o momento onde nós saímos da nossa casa, nos reunimos para vir ao templo, subimos ao templo para cultuar a Deus solenemente, nós temos que entender que a prioridade, a centralidade desse culto não deve ser as nossas necessidades, mas sim exaltar,
aquele que está sentado no trono. Veja que quando João, no versículo 2 que nós lemos, ele em espírito, ele vê armado no céu um trono. E sentado sobre este trono existia alguém cujo aspecto era semelhante à pedra de jaspe, de sardônio. Ao redor do trono existe um arco-íris, semelhante no aspecto à esmeralda. Ao redor desse trono há também 24 tronos, e assentados neles 24 anciãos vestidos de branco, em cujas cabeças estão coroas de ouro. Desse trono saem relâmpagos, vozes e trovões. Ardem 7 tochas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Então aqui nós vemos uma imagem fortíssima, uma imagem que traz para nós uma glória resplandecente, um poder indizível. E nesse trono está sentado o Senhor dos exércitos, Criador dos céus e da terra, aquele que manda e ninguém pode reverter aquilo que ele mandou, aquele que pode todas as coisas, aquele que mediu os céus com os palmos de suas mãos e as águas com a concha de suas mãos. O Deus Todo-Poderoso está sentado no trono. Então, o principal motivo para a gente vir à casa do Senhor e prestar-lhe um culto é entender que essa adoração ela tem que ser centralizada no Senhor. Ele, o Senhor Deus, está no centro. E a adoração centralizada em Deus significa que a glória, a honra, a majestade e a vontade de Deus, escute isso, e a vontade de Deus, não a sua, elas ocupam o primeiro lugar em nossos pensamentos e desejos. A adoração, ela jamais pode ser centralizada no homem. E aqui a gente precisa ter um cuidado exacerbado com as músicas que a gente canta no culto. Existem canções que podem ser ouvidas na nossa casa, uma canção que fala que o Senhor vai dar uma vitória, que o Senhor vai abrir as portas e vai fazer aquilo, tal, e maravilhoso, e aquela canção que conforta a gente. Mas algumas dessas canções, elas não têm lugar, ou pelo menos não deveriam ter lugar, no culto solene. As canções que deveriam ser entoadas para Deus num momento como este, deveriam ser canções que enalteçam a pessoa de Cristo, enalteçam o Pai, o Filho e o Espírito Santo, e somente eles. E não canções de autoajuda que massageiam o nosso ego. Lastimavelmente, não é toda música que tem o nome de música evangélica que serve para a gente ouvir. Da mesma forma que na música secular existem músicas de excelente qualidade e lixo, com todo respeito, e aqui a gente não vai entrar em estilos musicais para a gente não ferir ninguém, mas a gente sabe que existe muita coisa de péssima qualidade. Do mesmo jeito, lastimavelmente, existe também no meio gospel, no meio cristão. Existem músicas completamente heréticas. Existem músicas que trazem teologia completamente distorcida daquilo que a palavra de Deus ensina. Então, aqui vai um alerta para as pessoas que fazem música na igreja. Eu e minha esposa estávamos refletindo sobre isso hoje. Quantas e quantas vezes nós não erramos, cantando músicas no culto que era para ser para Deus, cantando música para o homem. A gente tem que ter muito cuidado até com a nomenclatura de certos cultos que a gente diz. Culto de casais, com todo respeito, mas o culto tem que ser, todo culto tem que ser para Deus.
Chame de outra coisa, uma reunião de casais, uma reunião para a gente ter um momento com os casais. Agora, culto só pode ser dirigido a Deus, somente Ele merece culto, tá certo? Então, reitero aqui, as nossas necessidades e as nossas preocupações não devem ser nossas prioridades no momento do culto. A gente já escuta mais ou menos frases do tipo: se desligue, não é? Deixe fora seus problemas, se concentre, se entregue nas mãos do Senhor. É mais ou menos isso mesmo. A gente vem e a gente se derrama com o objetivo de servir a Deus. Lembre-se que você é criatura, você é filho, você é vaso, e Ele é o Deus todo-poderoso, santo, maravilhoso, que merece. Ele, na verdade, é o único ser em todo o universo que merece culto, que merece adoração, que merece que você se prostre, coloque o rosto no chão, derrame lágrimas e exalte o seu nome. Somente Ele é digno de receber culto, adoração, serviço. E é interessante perceber como Deus é maravilhoso. Olha, o que é que diz a palavra do Senhor? Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Olha o que é prioridade: o reino e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Veja que quando há verdadeira adoração a Deus, o Espírito Santo ministra as nossas necessidades espirituais. Esse as craseado. Ele vai ao encontro das nossas necessidades espirituais e também necessidades físicas, materiais. Ou seja, Deus é tão maravilhoso que quando Ele recebe a adoração desprendida do seu povo, a adoração de um coração quebrantado e contrito, Ele recebe, Ele se alegra com essa adoração e ainda despeja, derrama bênçãos sobre a vida do seu povo. Só que o que acontece é que nós temos muitas vezes invertido. Nós temos buscado mais as bênçãos de Deus do que o Deus que pode nos dar as bênçãos. Vamos agora para a nossa segunda parte. Adoração também é louvor. E aqui eu queria chamar mais uma vez a atenção, com bastante ênfase, a o que é o louvor. Veja bem, aqui nos capítulos 4 e 5, nós vemos aqui os anjos, os 4 seres viventes e os 24 anciãos louvando a Deus por sua santidade, por seu poder, por sua eternidade, por sua criação e por sua sabedoria. Se não, vejamos juntos, por favor. Veja o que está escrito no versículo de número 8. Eu espero que você não tenha fechado a sua Bíblia. Se você o fez, por gentileza, abra de novo no texto. Apocalipse 4, versículo 8. Olha que coisa linda nós vamos ler aqui. Olha o que está escrito: eles não têm descanso nem de dia nem de noite, e eles louvam, eles proclamam dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Eu queria que nós repetíssemos isso, você que está em casa e vocês que estão aqui comigo. Nós vamos dizer assim: Santo, 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 o Todo-Poderoso. Quando eu disser assim, proclamando, tá certo? Eles não têm descanso, nem de dia, nem de noite, proclamando. Vamos lá? Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Aqui
os seres celestiais exaltam o quê? Qual é o tema? Qual é a centralidade? Qual é o conteúdo do louvor? É a santidade, santo, 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 e o poder de Deus, o Senhor Deus Todo-Poderoso. Duas coisas aqui são mencionadas: sua santidade e seu poder. Veja o que diz o versículo 10. Tu és digno, Senhor, os 24 anciãos prostrar-se-ão diante daquele que se encontra sentado no trono, adorarão o que vive pelos séculos dos séculos. Aqui a adoração tem um tema: adora-se, exalta-se a Deus por sua eternidade. Ele não é um Deus que tem começo nem fim, Ele é eterno. Ele não se pode esquadrinhar, Ele não se pode explicar, Ele é Deus. Ele vive pelos séculos dos séculos. E aqui o tema do louvor, da adoração, é a sua eternidade. E aqui no versículo de número 11 nós temos: Tu és digno, Senhor, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas Tu criaste. Aqui a exaltação se relaciona àquilo que Deus fez, aquilo que Deus criou, e também a sua sabedoria. Por causa da tua vontade vieram a existir e foram criadas. Com o Senhor, com a sua sabedoria, que é todo sabedoria, o Senhor é todo sabedoria. O Senhor nosso Deus, Ele sabe todas as línguas, todas as fórmulas matemáticas, todas as fórmulas físicas. Ele sabe o nome de todos os seres que habitam no mar. Nem os seres humanos sabem, não sabe nem um terço dos seres que habitam no mar. Ele conhece todos pelo nome, foi Ele que criou. Todas as estrelas do universo, que são incontáveis, Ele conhece a todas, cada uma pelo nome. Esse é o Deus que eu e você servimos. Antes que saia da sua boca qualquer palavra, Ele já sabe aquilo que você vai dizer. Bendito seja o nome de Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. A palavra de Deus nos diz, no Salmo de número 100, entrai pelas portas dele com gratidão, com louvor. Entrai pelas portas dele, como é que diz? Tem uma versão que diz com hinos, Entrai pelas portas dele com hinos. Por favor, tem uma versão diferente, porque a minha aqui diz gratidão. Entrai pelas portas dele com gratidão. Como é que está na sua? Versículo 100. Com ações de graças. Pronto, ações de graças, essa palavra que eu estava procurando. Entrai pelas portas dele com ações de graças, com gratidão, e em seus átrios com louvor. Louvai-o e bendizei o seu nome. Por quê? Porque o Senhor é bom e eterna a sua misericórdia, e a sua verdade é de geração em geração. Veja qual é o tema do nosso louvor. Não é dizer que Luzimar é boazinha, que você é melhor do que todo mundo, que Deus vai lhe glorificar. Tem canção que diz, enquanto de glória eu não te honrar, dizendo para um homem. Canções que mostram uma pessoa querendo se vingar. Eu estou aqui, você está aí, você vai ver como é. Tem uma canção que diz assim: quem quiser bater em mim tem que bater no meu pai. Gente, pelo amor de Deus, quem quiser bater em mim tem que bater no meu pai. Meu Deus, pelo amor de Deus. É pobre, é uma canção muito pobre. Com todo respeito a pessoas que escrevem essas canções, mas são infelizes. Quantas e quantas vezes nós somos infelizes naquilo que nós falamos, naquilo que atitudes nossas. Me perdoe dizer isso, mas não cabe uma canção como essa.
sobretudo num culto solene. Então veja o tema, aqui no Salmo de número 100, você vê, ele bendiz o nome do Senhor, ele louva o nome do Senhor porque ele é bom, porque a sua misericórdia é eterna. A minha esposa escreveu uma canção, essa canção diz: as tuas misericórdias eu sei que não têm fim. Isso é bíblico, elas se renovam a cada manhã. Isso é uma metáfora, não significa dizer que amanheceu o dia, a misericórdia se vai, naquela hora a misericórdia se renova, não. É que a misericórdia do Senhor, ela é constante. Ela é constante sobre as nossas vidas. A palavra de Deus vai dizer para nós que todas as obras do Senhor, tudo o que Ele faz, é banhado, é permeado pela sua misericórdia. Não é porque você merece, porque você é bom, porque você paga preço, não. É porque Ele é misericordioso com a sua vida. E a sua verdade, o tema da adoração, do louvor, é a verdade do Senhor, a sua palavra. Então, meus irmãos, está faltando, você que está nos ouvindo aí pelo YouTube, que você trabalha com música, você faz música, você compõe música, não tem inspiração maior do que a própria palavra de Deus. Procure, quando você escrever uma canção, escreva tendo cuidado, zelo. Não escreva canções, nem cante canções para agradar as pessoas. Cante para exaltar somente o Rei dos Reis. O Salmo 22, versículo 3, nos diz o seguinte: que Deus habita nos louvores de Israel, ou nos louvores de seu povo, não é? Porém tu és santo, tu que habitas entre os louvores de Israel, diz a palavra do Senhor. O que é isso? Tu que habitas entre os louvores de Israel. Esse texto quer nos dizer o seguinte: que quando o povo de Deus o louva, o exalta, o adora, ele se aproxima. Veja, isso é uma linguagem figurada, né? Ele se aproxima, ele se faz presente entre os seus. Porque olha o que é que a palavra de Deus nos ensina: quando 2 ou 3 estão reunidos em meu nome. Isso não significa dizer que você está só usando o nome de Jesus, não. Isso é a intenção do seu coração. Quando você se reúne para glorificar a Deus, aí sim Ele está presente no meio de vós. Ele se aproxima, Ele se agrada de estar ali, e aí Ele manifesta a sua presença. Meus irmãos, deixa eu abrir um parênteses aqui muito forte. Por que que muitas vezes os cultos são desprovidos de choro, de adoração, de quebrantamento, de arrependimento e de conversão? É porque está faltando conteúdo na nossa mensagem. E outra coisa muito importante também, não é somente faltando conteúdo na nossa mensagem, é que muitas vezes o resultado, muitas vezes não, o resultado, vamos dizer assim, usar essa palavra talvez seja uma palavra muito pobre, mas a graça de Deus se manifesta no culto solene. Quando esse culto solene, quando as pessoas que estão nele têm o seu culto particular, fazem da sua própria vida um culto em casa, onde trabalham e onde eles estão. Porque a adoração, ela começa primeiramente individualmente. Entra no teu quarto e tu fala em segredo com Deus, e Ele em secreto te ouvirá e te recompensará. Primeiro começa em casa, você sozinho, e depois com a sua família. A sua casa deve ser uma expressão de culto, de louvor, de adoração ao Senhor. Então, quando isso existe adoração particular, existe adoração em família, o culto solene com todas as famílias juntas vai ter um resultado, e aqui a palavra talvez seja pobre, mas resultado que eu digo no sentido de que a presença de Deus
vai ser sentida verdadeiramente. E aí o que é que acontecerá? Não é gente rodopiando, gritando e pulando. Isso não significa a presença de Deus, não, meus irmãos. A gente vê a igreja de Corinto. A igreja tinha todos esses dons. As pessoas falavam em língua, gritavam, não sei o que, aquela coisa. Mas era a igreja mais corrompida que tinha. Todo tipo de problema que você puder imaginar tinha na igreja de Corinto. E tinha aparentemente todos esses dons que a gente exalta tanto. Não estou de jeito nenhum minimizando ou ignorando os dons espirituais, de forma nenhuma. Mas entenda, é que muitas e muitas e muitas vezes a manifestação desses dons tem sido mais manifestações mais do homem, mais da empolgação do homem, do que verdadeiramente do Espírito Santo. Por quê? Porque a gente não vê transformação de vidas. A gente não vê conversão, a gente não vê arrependimento. Certas coisas que são um pouco duras de dizer, né? Mas a gente tem que dizer. Às vezes você conhece muito desses movimentos, mas conhece pouquíssimo da palavra. Você é do fogo, você é canela de fogo, não sei o quê, mas não conhece as Escrituras. Canta qualquer coisa, escuta qualquer pregação, tudo você bate palma e diz amém. Por quê? Porque você não tem raiz profunda. É certo que o Espírito Santo pode fazer coisas maravilhosas. O Espírito Santo pode dar rasteiras na gente. Mostrar para a gente que Ele é muito mais do que a nossa mísera mente humana pode imaginar. Ele faz coisas ordinárias e também faz coisas extraordinárias. Basta ser do seu querer. Ele é o mesmo que usou Pedro para chegar na porta de um templo, olhar para um homem que estava aleijado e dizer para ele: olha, eu não tenho ouro, não tenho prata, mas o que eu tenho, eu te digo, eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, levanta-te e anda. É o mesmo Deus que está aqui hoje. E aqui nós estamos caminhando para o final do nosso culto, meus irmãos, o final da nossa reflexão. E eu vi uma frase num livro que eu estou começando a ler, de um senhor chamado John Benton. Ele disse que a adoração é a atmosfera do céu, onde os anjos louvam o seu rei continuamente. A adoração é a atmosfera do céu. O nosso culto deve ter o perfume do louvor centralizado em Deus. Como diz o autor do livro que eu estou lendo, o livro é O que a Bíblia Ensina sobre Adoração, de Robert Dickey, é o nome do autor. Diz ele nesse livro que o louvor é uma atividade, é algo que o próprio Deus ordenou para que o seu povo fizesse para a adoração dele mesmo. O mandamento de louvar é o mandamento mais recorrente na Bíblia. O que você mais lê na Bíblia é mandando você louvar, você exaltar o Senhor. O louvor, meus irmãos, é a nossa resposta a Deus. Quando nós estamos louvando, nós estamos respondendo ao Senhor em adoração por tudo o que Ele é. E o que Ele é? Ele é santo, misericordioso, perfeito, absoluto, soberano, justo, amoroso, bom. Os atributos de Deus devem ser exaltados, devem encher o nosso peito de louvor e amor a Deus. Finalizando, nós também louvamos pelo que Ele tem feito nas nossas vidas. E aqui vai uma aplicação direta.
o que foi que Jesus fez na sua vida? Deixa eu lhe lembrar de algumas coisas. Um dia Ele chamou você das trevas, chamou você pelo nome e te transportou delas para a sua maravilhosa luz. Deixa eu te dizer outra coisa. Ele mandou o seu Filho, Jesus Cristo, pagar pelos pecados que nós humanos não poderíamos pagar. Ele mandou o seu Filho unigênito morrer na cruz para restaurar a nossa comunhão com Ele. Ele criou os céus e a terra para que dela nós desfrutássemos. Deixa eu te dizer outra coisa. Ele providencia, através da morte e ressurreição do seu Filho na cruz do Calvário, que se constitui como Senhor e Salvador, Ele providencia para você a salvação eterna. Chegará um dia em que Ele vai dizer aos que estão à sua direita: vinde, benditos do meu Pai, entra no gozo do teu Senhor. Mas, lastimavelmente e verdadeiramente, segundo o ensino das Escrituras, haverá um outro grupo este que estará à sua esquerda, e a estes Ele dirá: apartai-vos de mim para o fogo eterno, eu não conheço vocês. Se existe uma coisa na vida que a gente tem que levar a sério, é a nossa vida cristã. A nossa vida cristã não é mais uma religião, é a nossa vida. É o nosso tudo. O apóstolo Paulo disse: para mim, o viver é Cristo. Tudo, quer comais, quer bebais, ou façais outra qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Além dessas dádivas espirituais, o teu louvor, a tua adoração deve ser a Deus pela sua providência nas mínimas coisas, todos os dias na sua vida. O cafezinho com o seu biscoito creme crack, um abacatezinho com açúcar e com leite em pó, uma goiabazinha cortada e comendo aquela goiabazinha verde, um banhozinho, chuveirinho gelado ou então morno, feijãozinho com arroz, com a carninha de chá, com cuscuzinho com leite, um transportezinho para você ir para o trabalho, uma bicicleta, um carro. As providências de Deus na sua vida, nas mínimas coisas. Fiquemos de pé, por gentileza.